Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra, desejoso de poder compartilhar com você este momento. Bom, o tema de hoje está muito atraente, muito relevante. O tema de hoje é o peso da cruz. Talvez você esteja aí do outro lado. Quantas vezes você pensou em abandonar a tua cruz? Quantas vezes você pensou em parar e desistir? Bom, então me acompanhe até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. Eu gostaria agora de convidar você a acessar a palavra do Senhor no primeiro evangelho, livro de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com alta voz, entregou o Espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e partiram-se as rochas. Bom, este momento aqui não tem, aliás, cenário melhor para se observar, no que diz respeito a esse tema, o peso da cruz, do que os últimos passos de Jesus, né? E aqui já vai contando para a gente, Mateus capítulo 27, a partir dos 50, os últimos momentos de Jesus, antes de ser crucificado, a sua entrega total ali naquela cruz. Bom, e o que isso tem a ver, né, com você aí do outro lado, comigo e com todos nós? Bom, observando o percurso de Jesus, obviamente que tem muitas partes importantes, mas eu gostaria de trazer uma totalidade para a gente poder refletir, estabelecer aqui alguns links e trazer daqui algumas lições, né, importantes para o nosso dia a dia. Bom, e aí, olha só, uma coisa que me chama a atenção. Quando eu olho para o percurso de Jesus, tinha uma coisa que Jesus não tinha escolha. Tinha uma coisa que Jesus, quer dizer, ele não podia decidir outra coisa, né? Se ele fizesse isso, todos nós estaríamos perdidos. Porque, veja bem, Jesus, ele tinha que cumprir o seu percurso e ter uma morte de cruz. Bom, e no derramamento do seu sangue é que todo o plano de Deus iria se cumprir, né? Então, de fato, isso aconteceu e se cumpriu. E aí, de fato, a partir daquele momento, o plano B de Deus, né, que estava nos bastidores espirituais, o inimigo achando que tinha vencido, o mal achando que tinha vencido. E quando tudo fez sentido e se conectou numa perfeita centralidade, e aí sim, o que aconteceu? O véu foi rasgado, o nosso acesso agora ao céu está livre, porque se tornamos sacerdotes, e Jesus, como sumo sacerdote, está à direita do Pai. Bom, e hoje, não só eu, como você, toda a humanidade está tendo uma nova oportunidade de se reconciliar com Deus, de se arrepender, de trilhar uma nova estrada, de entrar por uma porta estreita, viver um processo, cumprir o propósito e chegar ao céu de forma linda e extraordinária. Bom, e dentro dessa engrenagem chamada vida, que você tem que girar e percorrer, você tem que carregar a tua cruz, eu tenho que carregar a minha cruz. E quantas vezes você pensou em desistir e parar? Bom, agora veja só, Jesus, ele tinha muitas razões e motivos para fazer isso. Quando ele era perseguido pelos religiosos, pela cúpula religiosa, quando ele era perseguido pelos poderosos, quando ele era perseguido, né, por toda aquela multidão que era completamente persuadida por esse grupo, por esses religiosos, por esses poderosos, para tentar, de alguma forma, pegar Jesus em algum ponto, em algum erro, para poder matá-lo. Bom, e Jesus, no meio de tudo isso, tinha que cumprir muitas coisas. Ele tinha que preparar os discípulos para dar sequência a esse projeto. Ele tinha que atender os necessitados, ele curava, ele orientava, ele trazia ensinamentos para poder corrigir as rotas de muitas pessoas. Jesus
ele fazia atendimento um atrás do outro, ele não tinha descanso. Tinha momentos que ele saía por fora da cidade para fugir um pouco da multidão que o perseguia. Então, Jesus o tempo todo não podia baixar a guarda, porque ele não, toda hora era um tipo de pegadinha, toda hora era um tipo de artimanha do mal para poder pegá-lo. Então, e Jesus nesse peso, Jesus nesse percurso, suportando algo que era de uma natureza muito grande, um peso muito grande. E Jesus continuou e foi até o final, chegou na cruz, e o momento mais duro e difícil, porque a antecipação da morte é muito mais terrível do que a própria morte, e ele teve que chegar até lá, cumprir esta parte do processo e ter uma morte de cruz, ressuscitando ao terceiro dia e dando à humanidade uma nova oportunidade, mostrando o seu amor incondicional, o Pai que arquitetou todo este plano, mostrando também um amor incondicional, e hoje podemos se beneficiar de tudo isso. Bom, o que isso tem a ver com o peso da cruz, que é o tema sugerido no dia de hoje? É justamente isso, porque você carrega um tipo de cruz. E para explicar isso para você, eu gosto muito de usar essa analogia, esse exemplo de uma área construída, seja uma casa, seja um prédio. O que sustenta tudo isso é justamente o alicerce ou as colunas. Quando você tira uma coluna de uma estrutura como essa, você obviamente vai ver tudo desabando, e o que você vai enxergar é um cenário terrível de ferro retorcido, partes grandes de todo tipo de estrutura que vai caindo e vai se destruindo, de poeira. Você vai ver estilhaço de muitas coisas, o que você vai ver é um cenário completamente destruído. Bom, e nesse sentido, o que eu quero dizer para você é o seguinte: esse é o movimento do inimigo de nossas almas. O que ele luta, o que ele busca é tentar convencer você de parar, de sair deste lugar de coluna. Talvez na sua casa, você neste lugar de coluna, se você, na relação com seus filhos, se você sabe que essa cruz está pesada, e se você sair deste lugar de coluna, eles vão, por mais difícil que eles sejam, você vai trazer aí uma destruição também, vai contribuir com essa destruição. Quando a gente se refere ao casamento, quando a gente se refere à vida financeira, quando se refere à saúde, quando a gente se refere às relações, à vida espiritual, qualquer coisa, quando a gente desiste de lutar e a gente retrocede, obviamente que esse movimento, comparado a sair deste lugar de coluna, porque obviamente todos nós na vida suportamos algumas coisas, tem algumas responsabilidades, alguns pesos que estão sobre a sua vida, e você sustenta algumas coisas e Deus te dá força para sustentar essas coisas. E quando saímos deste lugar de coluna, você pode ter certeza que tudo vai vir abaixo. E aí a destruição é terrível. Por isso que quando a palavra traz esta reflexão, que nós devemos, Jesus traz, pega a tua cruz e siga-me. Pegar a cruz significa pega tudo que na tua vida tem sido um peso, tem sido aquilo que te faz sofrer, e continua, e segue, e vai um dia de cada vez, porque com certeza no ato de perseverar,
no ato de continuar, você está sobre uma promessa extraordinária. Porque Jesus, ele cumpriu isso com muita precisão. E o que aconteceu no final? Ele viveu todo um processo difícil, mas depois deste processo, o benefício, a alegria de toda uma humanidade, de toda a humanidade, né? Que mesmo sem entender o tamanho e a profundidade e a largura daquele ato, aos poucos iam perceber o porquê que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porquê que ele teria, na verdade, que derramar o seu sangue inocente. Porque só assim fecharia o ciclo e começaria um novo processo que envolvia a esperança, que envolvia a oportunidade, a nova oportunidade, que envolvia uma luz no fundo do túnel. Por isso, o que é sugerido neste momento, nesse trecho, neste recorte, é que você reflita. Bom, carregar a cruz não é uma tarefa fácil, mas a cada dia Deus vai te dar a força necessária para que você continue a sua caminhada. Bom, e tem uma coisa interessante para finalizar aqui. A palavra diz assim, que Deus nunca te dará uma luta que você não possa suportar. Vamos trocar aqui. Deus nunca te dará uma cruz que você não possa suportar. Talvez você esteja falando, puxa, mas eu não estou suportando. Bom, aí você teria que pensar da seguinte forma. Bom, o que você conhece de você é pouco parcial e imperfeito. Se a gente observar Pedro, né, quando Jesus anuncia que está chegando o seu momento, ele diz que não largaria Jesus de forma alguma, que estaria com ele até o final, e começou a contar todas aquelas coisas, e Jesus disse, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Bom, ali está muito claro, está evidente que o que o ser humano conhece dele é pouco parcial e imperfeito. Então, quando você diz, eu não suporto mais, talvez você ainda não se conheça. Se Deus está permitindo esta cruz para você carregar, é porque Ele sabe que você suporta. Então, a ideia é continuar e buscar em Deus estratégia para tornar a sua vida melhor. E cumprindo o propósito sempre, porque assim você vai se beneficiar e beneficiar aqueles que estão à sua volta. Então, fique com esta reflexão. O peso da cruz não está fácil para ninguém, sabemos que é algo difícil, mas a gente precisa continuar. E no ato de continuar, aí sim está a chave da sua vitória. Fique com esta palavra de Deus.